Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade que é um mal que assola milhares de pessoas mundo afora. Ansiedade que é muito mal compreendida na maior parte dos casos, sendo entendida às vezes como medo ou simplesmente medo antecipatório. Mas o que de fato é ansiedade? Bem, até meados do década de 50 do século passado, nós não tínhamos uma definição funcional que pudesse ser explicada de maneira experimental do que é ansiedade. Foi o psicólogo norte-americano Bernard Frederick Skinner que montou, junto com um amigo chamado Esches, o primeiro experimento que nos deu uma base funcional do que é ansiedade. O experimento que ele montou era composto por um ratinho numa gaiola, em que esse rato tinha sido educado antes a pressionar uma alavanca durante 10 vezes, e durante esse intervalo de 10 vezes que ele pressionava essa alavanca, em algum momento dessas pressões, dessas 10 pressões, era liberado um pouco de comida para esse rato. Então a gente pode dizer que pressionar a alavanca era o trabalho deste rato. O que foi posto além disto nesse experimento? O ratinho ficava nessa gaiola e que o engradado da parte de baixo, sobre o qual o ratinho andava, estava conectado a alguns eletrodos que davam choque nesse rato. Mas os choques não eram dados de maneira aleatória. Antes de se aplicar o choque, se liberava uma sirene que tocava-se por 3 minutos. 3 minutos é uma infinidade para um rato. Depois que a sirene tocava por 3 minutos, assim que a sirene desligava, o rato recebeu o choque. Num primeiro momento, esse choque não criou nenhuma alteração no comportamento do rato. Mas depois da segunda ou terceira vez, quando a sirene começava a ser tocada, o rato modificava o seu comportamento. O rato se movimentava de um lado para o outro, o rato se coçava mais do que devia, o rato lambia suas partes mais do que devia, de tal maneira que se aquele rato pudesse falar e nós perguntássemos a ele por que ele está se comportando dessa maneira, certamente ele diria: porque estou ansioso. Vejam, a partir desse experimento, entendemos que ansiedade é uma espécie de medo de fato, mas um medo não de algo que está posto de maneira concreta. Um medo que é acionado a partir de alguma coisa no ambiente que indica que algo muito ruim irá acontecer. Então, sempre que pensamos em ansiedade, pensamos tecnicamente em um conceito que chamamos de pré-aversivo. E o pré-aversivo é como se sinalizasse que logo depois algo muito aversivo, algo muito desconfortável, algo que geralmente causa dor, desconforto, irá ocorrer. Imaginem na prática que vocês estão estudando na escola, na faculdade ou em qualquer outro ambiente e vocês são financiados pelo pai de vocês ou por alguém que gosta muito de vocês. E vocês brincam e negligenciam de alguma forma esses estudos e fazem uma prova e tiram nota baixa. E vocês precisam justificar essa nota baixa para outra pessoa que pode puni-los severamente. Um pai que pode usar de agressão física. Imagine então a ansiedade que essa criança sofre do momento em que ela recebe a notícia da nota baixa e que ela percebe que em algum momento no futuro os seus pais irão ficar sabendo que ela recebeu essa nota baixa. Veja, mais difícil do que receber a nota baixa é esse tempo em que essa criança fica na expectativa de que seus pais punidores provavelmente irão receber também a notícia e irão aplicar algum tipo de aversivo sobre essa criança. A esse comportamento nós chamamos de ansiedade. Esse tempo em que o organismo desloca por completo. Inúmeros exemplos podemos puxar. Imaginem uma pessoa que comete algum tipo de comportamento também desvirtualizado e fica na expectativa de que possa ser descoberto de alguma maneira, seja uma traição dentro de um relacionamento e tem medo de ser descoberta, até essa pessoa sanar por completo o problema e as chances que tem de serem descobertas, essa chance de ser descoberta é o pré-aversivo. É algo que sinaliza que o seu cônjuge ou alguém pode descobrir e pode revelar esse segredo desta pessoa. Então, até lá, essa pessoa sofre com um tipo de medo diferente. Um tipo de medo que libera cortisol, libera adrenalina.
mas cortisol em maior intensidade do que adrenalina, a tal ponto que essa pessoa sente que é um medo que perdura a longo prazo e que é uma resposta diferente daquele medo imediato em que leva você para uma ação. É um medo desconfortável. Esse medo desconfortável, que na verdade é acionado por algum dispositivo do ambiente, indicando que algo no futuro pode acontecer muito ruim, este comportamento nós chamamos de ansiedade. É importante frisar que a ansiedade, ela provoca um outro fenômeno que nós chamamos de supressão condicionada. O que é a supressão condicionada? Vejam, o ratinho lá da gaiola do experimento que eu falei, ele pressionava a alavanca e quando pressionava a alavanca algumas vezes, uma comida saía para ele. A primeira coisa que começa a acontecer quando esse rato recebe o choque algumas vezes, após o soar da sirene, é que depois que a sirene toca em algum momento, o rato não mais pressiona a alavanca. Ou seja, as atividades produtivas que eram desempenhadas antes deixam de aparecer. É por isso, meus caros, que um sujeito que tem uma prova no outro dia e que já teve experiências desagradáveis, ao imaginar que o anúncio da prova, na verdade, é o anúncio de uma catástrofe futura, porque ele já passou por experiências semelhantes, ele faz tudo dentro de casa menos estudar. Ele não consegue desenvolver uma atividade produtiva. Ele roda de um lado para o outro, ele liga a TV, ele come, ele arruma a casa, mas ele não estuda, que era o que deveria de fato fazer. A esse comportamento de suprimir algo que de fato deveria ser feito, nós chamamos de supressão condicionada e está diretamente ligada à ansiedade. Outros comportamentos que iremos falar em outros vídeos também estão ligados à ansiedade, como o toque, que é um comportamento em que o sujeito apresenta compulsões e obsessões. Compulsões no sentido de apresentar comportamentos repetitivos, obsessões no sentido de pensar em algo fixo de maneira repetitiva também. Tanto as compulsões como as obsessões, elas estão quase sempre ligadas também ao comportamento de ansiedade. Espero que todos tenham gostado e nos acompanhem nos próximos vídeos. Muito obrigado.